Tudo bem? Voltando a nossas conversas sobre o projeto de dimensionamento da rede de esgoto, hoje nós vamos falar sobre a vazão de esgoto, a vazão de esgoto sanitário, a importância da vazão para o dimensionamento da rede. Bom, inicialmente nós temos que ver que o projeto da rede coletora de esgoto, ele acaba tendo algumas atividades. E essas atividades, elas têm que ser observadas também no contexto da cidade. Então, vamos dar uma olhada para essa imagem do Google de Santarém, o município paraense onde se encontram os rios Tapajós e Rio Amazonas. Imagine que uma parte dessa cidade seja uma bacia e a outra uma bacia 2, por exemplo. Então, partindo desse ponto, é que vai se planejar, vai se fazer a localização da estação de tratamento de esgoto em cada uma dessas duas áreas, e aí o traçado da rede coletora. Então, se nós percebermos, nós temos algumas atividades no projeto que estão relacionadas com essa área de projeto e com a bacia de esgotamento, de como vai ser feita essa divisão, e temos algumas atividades de dimensionamento que também estão relacionadas com como foi feita essa divisão em bacias de esgotamento, o macro, e também cada trecho da rede coletora. Então, vendo na área de projeto, nós temos que levantar, como nós já vimos nos vídeos anteriores, informações básicas, planiotimetria, corpos d'água, solo, precipitação pluviométrica, população, qual é a população atual, qual é a população futura, como é que está a urbanização, como é que está a industrialização. Então, nós temos que ter a caracterização geral dessa área. Por quê? Porque nós vamos ter que dividir, ainda nessa fase de projeto, essa nossa área de planejamento, essa nossa área, como é que vai ser a divisão em bacias de esgotamento? Para onde vai, em cada bacia, o esgoto ser coletado, elevado, bombeado, se for o caso, tratado e aí lançado no corpo receptor. Então, essa divisão ela é feita durante o projeto. Então, o primeiro passo é, nesse projeto, quantas bacias de esgotamento nós vamos ter. Em cada bacia de esgotamento, nós temos que ter a concepção do sistema, que é isso que eu falei, onde vai estar localizada a estação de tratamento de esgoto. Essa rede tem, então, que caminhar para aí. O efluente tratado dessa estação tem que ser lançado no corpo d'água. Onde é que vai estar? Qual a distância? Qual é esse corpo d'água? Feita essa concepção, a outra parte é o traçado da rede. De que maneira vai ser esse caminhamento dessa rede? E o projeto ele vai ser definido já na parte do seu dimensionamento em etapas. Então, para essa bacia de esgotamento, ou seja, para essa visão, cada bacia de esgotamento, nós temos que saber quanto é a produção, qual é a vazão de esgoto sanitário nessa área, em que é nessa uma área apenas ou em outras, nessas bacias em que a cidade foi dividida. Tá? Em que a área de projeto foi dividida. Então, para cada uma, nós vamos ter a vazão de esgoto sanitário, que, como nós já vimos também, são as parcelas do esgoto doméstico, do efluente industrial e das águas de filtração. Bom, a partir daqui, de conhecido quanto produz de esgoto na bacia, já tendo também o traçado da rede, a segunda parte é o dimensionamento. Aí tem uma planilha de dimensionamento específico, que eu vou mostrar num outro vídeo, onde nós vamos ver, existem 4 grandes grupos de informação que nós temos que dimensionar. As vazões em cada trecho, as declividades em cada trecho, as condições hidráulicas e as cotas e profundidades. Bom, então, de uma maneira resumida, imaginando que nós tenhamos uma bacia de esgotamento, definiu-se o traçado da rede, essa rede vai para um elevatório, para uma ET, e daí vai o efluente tratado por corpo d'água. A vazão que nós estamos falando nesse vídeo é essa vazão. Quanto é a produção, qual é a vazão nessa área toda. Posteriormente, nós vamos ter um vídeo para dimensionar, um ou mais vídeos para o dimensionamento de cada trecho da rede coletora. Então, hoje, nós vamos ver qual é essa vazão de esgoto sanitário dessa bacia específica. Bom, ela é fundamental porque, sem esse conhecimento, nós não conseguimos dimensionar as vazões em cada trecho da rede. Sem o dimensionamento das vazões, nós não conseguimos andar, continuar a marcha de cálculo para dimensionar
os outros componentes que nós precisamos preencher na nossa planilha de dimensionamento, conforme nós vamos ver posteriormente. Bom, mas para calcular essa vazão de esgoto sanitário dessa bacia de esgotamento, nós vamos utilizar algumas recomendações da NBR 9649, de 1986. Essa norma, eu tenho alguns comentários, é uma norma de 1986, ou seja, não é uma norma nova, mas é uma norma que vem se mantendo. Os projetistas no Brasil observam as recomendações e ela tem atendido, apesar de já terem algumas adaptações. Por exemplo, essa norma cita que o diâmetro mínimo da rede coletora de esgoto é 100 milímetros. Muitas companhias já colocam no seu termo de referência, nos seus manuais para projetos, para os projetistas, que o diâmetro mínimo vai ser ou 150 ou 200. Só que a maioria dessas recomendações, elas continuam valendo, por isso que é uma norma que, mesmo de 1986, ela ainda é muito usada no nosso país. O segundo comentário que eu tenho é quanto ao nome dessa norma. Se fala em projeto de rede coletora de esgoto sanitário, mas, na verdade, tem um item grande, que é o de condições específicas, que trata do dimensionamento hidráulico. O correto era essa norma ser projeto e dimensionamento da rede coletora, se quisesse dar um maior detalhamento. Então, nós vamos encontrar muitas informações do dimensionamento de cada trecho aí. O terceiro comentário é quanto à aplicação dessa norma. Ela cita a norma que tem que observar a NBR 9648, que é de estudo de concepção do SESC, que, por sua vez, traz no seu item 2.3, que é a aplicação somente para esgoto sanitário. Ou seja, não é previsto aí sistema unitário, a integração de água pluvial e de esgoto sanitário. Apesar de eu ter um comentário mais na frente, em termos práticos, que eu vou já fazer. Então, observa-se e utiliza-se no dimensionamento que nós queremos as recomendações para a vazão de esgoto sanitário da bacia de esgotamento da NBR 9649. Bom, essa vazão ela é calculada, conforme nós vimos há pouco, em vazão doméstica ou domiciliar, vazão industrial ou efluente industrial e vazão de infiltração. Essa vazão de infiltração é a água pluvial que entrou indevidamente nas canalizações, nos coletores. Falando da vazão doméstica ou domiciliar, ela é calculada com base ou na população dessa área, população de início e de final de plano, ou na área, também de início e final de plano, porque essa área pode ser expandida, ela pode aumentar. E aí nós vamos trabalhar com densidade. No caso, aqui eu vou mostrar o que é comumente utilizado, que é trabalhar com a população em habitantes. Então, lembrando, para as três parcelas, vamos ver a primeira parcela, a vazão doméstica. Essa é a expressão que se utiliza para o dimensionamento da vazão de esgoto sanitário, início e final de plano. Então, vazão doméstica, população, valor do consumo per capita de água, coeficiente de retorno. O que é o coeficiente do retorno? O coeficiente de retorno é uma relação entre aquela quantidade de água que entrou e foi utilizada na residência e o que resultou dessa utilização e que virou água servida, que virou esgoto sanitário, esgoto doméstico. É o que está saindo. Normalmente, essa relação ela é adotada por volta de 0,8, mas isso cabe a cada projetista utilizar. É comumente utilizado 0,8. O consumo per capita, isso muda muito de acordo com o sistema de abastecimento de água, de como ele foi projetado, de como ele está sendo operado. Normalmente, se utiliza por volta de 200, 250 consumo per capita de água. Existem projetos que são projetos que querem reduzir o custo, que utilizam 120. Só que o que acontece? A vida útil desses sistemas é muito pequena. Então, uma recomendação que eu teria é que se procure utilizar consumo per capita com valores maiores. E, logicamente, isso vai aumentar a vida útil desse sistema. O coeficiente K1 é usual, 1,2, K2 o usual, 1,5.
Interessante observar que no início do plano, diferente do quando se dimensiona a rede de abastecimento de água, por exemplo, se utiliza K2, o coeficiente da hora de maior consumo, e não o K1. No final do plano, fica igual, K1, K2. Mas tem que atentar, então, quando for fazer esse cálculo da vazão média de esgoto, que tem essa segurança de usar o K2 já no início de plano. Bom, em relação ao efluente industrial, depende muito da atividade. De cada indústria tem a sua característica desse efluente. E existe uma outra norma, a NBR 9800, de 1987, que estabelece critérios para o lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema coletor público de esgoto sanitário. Por exemplo, temperatura no máximo 40 graus centígrados, temperatura desse efluente que vai ser lançado. O problema que eu vejo aqui é que as indústrias, o processo produtivo, ele evoluiu bastante. Então, já existem muitas substâncias, muitos compostos que deveriam já ser incluídos nessa norma. Então, já está na hora de se dar uma atualizada nos valores e mesmo nas informações que constam na NBR 9800. Bom, depende indústria para indústria. Imagina onde o projetista vai achar essa informação. Quando se fala da doméstica, é fácil. Vai na companhia de saneamento, que é a própria companhia que está fazendo isso, normalmente, na prefeitura, que se tem as informações básicas. Consumo per capita de água e se estabelece os coeficientes. Agora, a vazão industrial tem que ver aí, ou na Secretaria de Meio Ambiente, onde os licenciamentos têm que ser aprovados desses empreendimentos, e em cada processo tem isso. Quando tem uma federação da indústria, normalmente eles têm uma facilidade de pegar logo todas as informações. Isso muda de local para local, tá? Bom, o outro ponto é a vazão de infiltração. Reparem só que eu falei no início que nós estamos tratando de um sistema separador absoluto, ou seja, um sistema para esgoto sanitário, um sistema para água pluvial. Só que existe uma entrada que tem que ser prevista quando se calcula a vazão de esgoto sanitário, que é a taxa de infiltração. De quanto entra indevidamente de água nos coletores, ou por coletores mal conectados, ou por tampões que foram furtados. E essa vazão de infiltração, ela corresponde à multiplicação de uma taxa de infiltração, eu já vou mostrar o valor, pelo comprimento total da rede no início de plano e o comprimento total da rede no final de plano. Caso essa rede esteja sendo ampliada, vai ter um valor diferente. Tá? Uma área adjacente vai ser incorporada, por exemplo. Então, como essas águas penetram a tubulação juntas ou tubulações mal conectadas e tampões danificados ou que foram retirados. Bom, essa vazão de infiltração, choveu, por algum motivo essa água vai infiltrar no terreno, infiltrando no terreno, se a junta estiver mal conectada, ela acaba possibilitando, e o aquífero estiver acima da tubulação, acaba entrando essa água. Então, tem que ser calculado o que não é para ocorrer, mas tem que se ter essa margem de segurança. E, de acordo com a NBR 9649, esse valor varia de 0,05 a 1 litro por segundo por quilômetro. Então, só para ler o que a norma fala, a taxa de contribuição de filtração depende das condições locais, tais como nível d'água do lençol freático, natureza do subsolo, qualidade de execução da rede, material da tubulação e tipo de junta utilizado. Na verdade, não é o tipo de junta, mas a forma de execução dessa junta, desse material. Se a conexão não é boa, então é o defeito na conexão, ok? E o valor, como eu já falei, vai de 0,005 a 1 litro por segundo por quilômetro. Então, feito isso, aquela expressão, vazão de esgoto sanitário, é a vazão doméstica ou domiciliar, mais a vazão do efluente industrial, mais a vazão de filtração, se calcula a vazão de esgoto para aquela área toda, para a bacia.
E como eu falei há pouco, essa vazão ela é fundamental para nós podermos calcular, preencher a nossa planilha de dimensionamento de cada trecho da rede. Nós vamos fazer, para início de plano e final de plano, trecho por trecho, o dimensionamento. E ela entra onde? Ela entra na taxa de contribuição linear, que, como eu falei anteriormente, nós vamos apresentar num outro vídeo. Então, finalizando, eu queria ressaltar que o dimensionamento da rede, ele passa por se conhecer de início qual é a vazão, qual é a contribuição que eu tenho nessa área, que eu tenho numa determinada área. Então, repara só a sequência que nós temos que ter quando vamos projetar uma área num determinado local. Primeiro, conhecer bem as características desse local, as informações que nós temos. Segundo, essa área de planejamento, essa área do que nós vamos estar trabalhando no projeto, nós vamos ter que dividir ou não, pode considerar uma bacia de esgotamento só, ou nós vamos ter que dividir em duas ou mais bacias de esgotamento, naturalmente com as suas subbacias. Tá? Para cada bacia de esgotamento, nós vamos conceber uma estação de tratamento de esgoto e um corpo receptor para receber esse efluente. É recomendado que essa estação de tratamento de esgoto, sempre que possível, fique próximo desse corpo d'água, para evitar bombeamento de efluente por longas distâncias de efluente tratado. Feito isso, encaminha o traçado dessa rede, o caminhamento dessa rede. Então, nós, com a vazão, consideramos toda essa área que vai coletar, e a partir daí nós vamos para o dimensionamento. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje era sobre isso. O próximo vídeo, então, nós vamos usar essa vazão já para dimensionar, para preencher todos os campos da planilha de dimensionamento. Para não ficar muito longo, eu devo dividir em duas partes, já que são 4 grandes elementos no dimensionamento da rede coletora, trecho a trecho, que são as vazões, as declividades, as condições hidráulicas e as cotas de profundidade. Então, quero agradecer de novo a atenção e fico à disposição para as críticas, para os comentários, para as considerações que vocês venham a ter. Lembrando que esse nosso vídeo, ele tem a finalidade de despertar o assunto para os colegas poderem discutir e para que nós possamos trocar ideia. Então, fico à disposição e obrigado de novo.